Hoje nós vamos conversar e aprender um pouco mais sobre a língua inglesa com o filme, ou a trilogia, né, a série de filmes, O Poderoso Chefão. É um filme, né, que trata sobre máfia italiana nos Estados Unidos, trata muito sobre relação de família, relação entre gangues e falcatruas, e também nos dá muitas lições a respeito da conduta do homem, a conduta masculina do homem, o que se espera de um homem, ou o que se esperava, né, naquele contexto do filme, que fosse coisas reservadas ao homem. Então, por isso, é um filme que é uma fábrica de quotes, né? O que é quotes? Quotes são as citações, são as falas do filme. É um filme que tem falas ali, tem uma coleção de quotes, de falas e citações que, goste ou não do filme, são grandes lições para nós. E são dessas falas aqui que eu vou falar agora. Eu separei algumas que eu gostei muito, né? E, diga-se de passagem, eu gosto muito desse filme. É um filme eterno, né? Podemos dizer assim, apesar de ele ter dado uma envelhecida e tudo mais, né? Ele tem algumas falhas que advêm da idade do filme, que ele começou nos anos 70 e terminou nos anos 90, né? Mas, querendo ou não, ainda assim, não deixa de ser um baita filme, de uma baita narrativa, de um show de atuações de Al Pacino, Robert De Niro e muito mais. Vou até parar de falar o nome dos atores, porque eu vou ser injusto aqui com quem eu não citarei. Para quem não me conhece, eu sou Miguel, professor de inglês, dou aula de inglês para concursos, dou aula de inglês para diversos outros propósitos, e eu gosto de utilizar os objetos do entretenimento para que a gente aprenda um pouco mais, para que a gente crie repertório, para que a gente entenda sobre como funciona a língua inglesa. Então, se você gosta dessa ideia, esse é o seu primeiro vídeo, seja bem-vindo ao canal e te convido a ficar, então se inscreva. E se você já gosta dessa ideia de utilizar os objetos do entretenimento, filmes, séries, músicas, inclusive vou deixar aqui linkado alguns outros vídeos que eu fiz com esse propósito de utilizar objetos do entretenimento para você aprender inglês. Se você gosta dessa ideia, então já te convido a ficar, permaneça e compartilhe com quem você sabe também que vai gostar disso e precisa aprender inglês. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar do filme é a respeito do nome dele, né? Aqui no Brasil ele ficou cravado como O Poderoso Chefão e originalmente ele se chama The Godfather. Esse termo Godfather a gente traduz a grosso modo para padrinho, né? Para padrinho. Então tem duas formas de você ver essa palavra padrinho, né? Tem a forma familiar, né? Que o padrinho acaba sendo o quê? Aquele parente ou aquela pessoa que te batizou, principalmente num hábito mais católico, né? De participar do seu batismo e acaba fazendo um papel de segundo pai. Então eu sempre tive essa ideia de padrinho sendo como o segundo pai, a madrinha como a segunda mãe, né? Então acaba fazendo ali, dando um amparo aos pais, o padrinho, a madrinha dá um amparo aos pais nessa questão da criação do menino e tudo mais. Mas existe outra questão, né? Quando se trata, por exemplo, de padrinho, né? Existe também uma questão de ser aquela pessoa que tem uma certa relação de poder. Aqui no Brasil tem um termo muito utilizado que é o tal do apadrinhamento, né? O apadrinhamento é o quê? Alguém te ajudou, né? Alguém te ajudou, alguém deu uma certa bênção ali para alguma coisa, entendeu? Então também existe essa questão do padrinho ser essa questão aí do poder e tudo mais. No caso, né, do filme The Godfather, que começa sendo o personagem de Vito Corleone, as pessoas chamam ele de Godfather justamente por ele ser a pessoa ali do poder, a pessoa dos favores, em que muitas pessoas recorrem a ele porque estão precisando de ajuda. Então a gente já entende esse termo Godfather, esse termo padrinho, já nessa lógica dele ser ali a pessoa que consegue resolver coisas. Então, saiba você, Godfather significa padrinho, Godmother, a madrinha. Então, existe essa palavra aí, já é uma coisa boa para você saber. Agora eu vou falar também aqui sobre uma fala do Vito Corleone, que é o Godfather, ou o Poderoso Chefão. Ele fala, né, já ali se não é a cena de abertura, é uma das primeiras cenas, ele pergunta ao cara se ele passa tempo com a família, né? E o cara diz que sim, e ele fala, que bom, porque o homem que não passa tempo com a família nunca pode ser um homem de verdade. E aí, essa é uma grande citação, uma grande fala, né, que ficou bem famosa no filme, que vem do Vito Corleone, que é o Godfather, né, e que se fala o seguinte: a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. Então, essa é uma grande frase aqui, né, e tudo mais, mas vamos lá. O que a gente pode aprender de inglês com essa frase? Você tem primeiro o verbo spend. O verbo spend, que a gente traduz no português para gastar, mas não é somente gastar dinheiro. Pode ser, por exemplo, passar tempo, ou gastar tempo, né? Mas nesse caso nem sempre significa gastar, porque gastar a gente pensa como jogar fora, né?
mas nesse caso, spend time significa passar tempo, tá? Então, o Vito Corleone fala isso, o homem que não passa. Então, a man who doesn't. Por que a gente traduz who para que? Porque o que acaba sendo ali um objeto de coesão, né? A palavra que acaba sendo um objeto de coesão que retoma coisas, né? Que retoma coisas. Então, no caso, é o homem que. Então, esse que está retomando um homem, né? Então, um homem que. Mas no inglês, os objetos de correção dependem daquilo que está sendo retomado. Então, como no caso é um homem, uma pessoa, a gente retoma pela partícula who. Se fosse um lugar, tipo um lugar que, aí vira a place where, entendeu? Então, se está retomando lugar, a gente usa where. Se está retomando tempo, a gente usa when. Se está retomando uma pessoa, a gente usa who. Então, é um homem que não passa. Então, a man who doesn't spend time with his family, que não passa tempo com a sua família. Can never be. Então, nunca pode ser, jamais pode ser um homem de verdade. Can never be a real man. Então, can never be aqui, esse can significa, é um verbo modal, né, que dá a ideia de possibilidade, pode dar a ideia de permissão, ou pode dar a ideia de habilidade ou de capacidade, né, que ele não é capaz, ele não será nunca capaz de ser um homem de verdade, de be a real man, de ser um homem de verdade. Então, can never be. Então, essa é a primeira lição. Isso é uma coisa que o Vito Corleone defende ali imediatamente no filme, e a gente acaba percebendo isso, né, porque a cultura italiana tem esse negócio de família e tudo mais, de passar tempo com a família, de reunir família na mesa de jantar, de todo mundo falar ao mesmo tempo, de falar alto e tudo mais, né? É uma coisa que aqui no Brasil tem também e que a gente acabou importando, né? A gente acabou herdando dos italianos. Outro quote, né? Outra citação bem interessante é uma citação que vem do Michael Corleone. O Michael é o filho do Vito, e aí vem um spoiler. O Michael Corleone acaba virando o The Godfather, ele acaba virando o Poderoso Chefão com a morte do Vito Corleone, que é o pai dele, tá? Então, com a morte, na ausência do Vito Corleone, acabou sobrando a bucha para o Michael. Então, o Michael virou, então, o cara poderoso, o Poderoso Chefão. Num momento ali, eu não sei exatamente se é no filme 1, 2 ou 3, mas algum momento ali de diálogo que o Michael tá com um cara, que eu também não lembro quem é, no avião, e aí o cara fala que ele tá ali, né, muito, muito nervoso, movido ali por um ódio, por uma paixão forte, e o Michael fala com ele, never hate your enemies, it affects your judgment. Então, o que significa isso? Never hate your enemies. Então, veja que essa primeira parte, never hate your enemies, é uma ordem, ou uma sugestão, né? Que significa o quê? É o verbo no imperativo, tá? E como é que você percebe que o verbo está no imperativo no inglês? Porque, na verdade, você vê que o verbo no inglês tem poucas flexões, né? No caso é o verbo hate, né? O verbo hate. Então o verbo hate, ele tá ali, se eu falo eu odeio, também I hate, né? Quando o verbo acaba começando a passagem, começando o período, a oração, muito provavelmente ele vai estar no imperativo, né? Nesse caso é never hate, então é nunca odeie, nunca odeie. Então veja que é muito mais simples você fazer imperativo no inglês, que é só você começar com o verbo, né? Se eu quisesse falar odeie seus inimigos, é hate your enemies. Mas eu quero falar nunca odeie, então é never hate your enemies. Que é exatamente o que o Michael Corleone falou lá pro camarada dele lá. Never hate your enemies. Nunca odeie seus inimigos. Aí ele complementa, né? Ele completa. It affects your judgment. Afeta o seu julgamento. Então, ó, aí a gente utiliza o quê? O pronome it affects. Então veja que esse S no final do verbo affects significa afeta. Como it é um pronome de terceira pessoa do singular, a gente usa o S ali, né? Então, sempre quando for terceira pessoa do singular, he, she, it, você vai ter o verbo mais S. Então, he, she, it affects, it affects. Então, se eu falo eu afeto, é I affect, sem S. Agora, se eu falo isso afeta, que é o caso do contexto aqui da frase, it affects. O que esse it está retomando? Está retomando a questão de você odiar seus inimigos. Então, odiar seus inimigos afeta seu julgamento. Ou seja, afeta seu julgamento, você pode até pensar que afeta a sua execução, né? Então, você agir unicamente na base do ódio, na base tomado pela emoção, você não faz as coisas direito, você não toma boas decisões, você é levado pela emoção e você acaba se comprometendo. Ou seja, só prejudica a você. Né? Então essa é a lição do Michael Corleone ali pro amigo dele, falando never hate your enemies, nunca odeie seus inimigos. Um bom exemplo disso na vida real, a gente pode trazer para o lutador José Aldo. O lutador José Aldo é um lutador brasileiro de MMA bem famoso, né? Que por muitos anos foi o campeão do UFC, do maior evento de luta do mundo, né? E
ele acabou perdendo o cinturão, ele acabou sendo derrotado por um cara que estava em ascensão, porque ele perdeu a cabeça. Ele agiu na base do ódio, né? Então ele perdeu uma luta, com 13 segundos de luta ele foi nocauteado, porque ele falou antes da luta que ele estava ali com o ódio do cara, que ele queria somente bater no cara ali, então ele foi movido pela emoção. O cara que conseguiu entrar na cabeça dele, conseguiu ativar esse gatilho de ódio no José Aldo, acabou entrando com a cabeça no lugar, e o José Aldo foi com muita sede ao pote para atacar o cara, ele acabou abrindo muita guarda, ele acabou se abrindo demais, e o cara simplesmente acertou onde tinha que acertar, e não foi nem com tanta força, mas foi no lugar certo ali, né, e o José Aldo simplesmente apagou ali mesmo, né, ele apagou, e então, justamente movido pelo ódio, né, que é justamente a grande lição do Michael Corleone, né, movido pelo ódio, acabou afetando o julgamento dele. O José Aldo, que sempre foi um cara estrategista, sempre foi um cara que conseguiu controlar bem a luta, mas quando ele foi movido pelo ódio, afetou o julgamento dele, afetou a estratégia dele, e ele simplesmente se prejudicou e sucumbiu. Até hoje, depois disso, o José Aldo nunca mais foi o mesmo cara. Era um cara que dominava, e agora ele é simplesmente só mais um lutador de uma categoria do UFC. Então fica aí a grande lição, quer você goste do jeitão do filme ou não, ele tem grandes lições para você. Tem também uma outra frase que a gente pode atribuir tanto ao Vitor Corleone quanto ao Michael Corleone. Por quê? O Michael Corleone que fala no filme, ele que fala no vídeo, né? No filme é ele que fala. Mas ele atribui essa fala ao Vitor. Então ele cita o Vitor Corleone, o pai dele. Quem fala, na verdade, é o Michael. Mas ele diz que ele aprendeu com o pai dele. Então a gente pode atribuir os dois, né? Mas a gente ouve na voz do Michael Corleone, que é o ator Al Pacino. Que ele diz o seguinte: Keep your friends close, but your enemies closer. Então, ó, essa frase aqui também muito, muito interessante, né? Porque, primeiro, ela vai te ensinar uma coisa bem legal, que é o adjetivo close. Você talvez conheça a palavra close como o verbo fechar, né? Close the door, fechar a porta, fecha a porta, né? Mas também a palavra close pode ser um adjetivo, pode ser uma característica que significa o quê? Próximo, perto. Então, o que que diz essa frase? Keep your friends close. Keep é um verbo também, então veja aqui de novo, imperativo, porque o verbo está começando a frase, então keep significa manter, guardar. Keep your friends close. Mantenha, então, porque tá no imperativo, né? Mantenha seus amigos próximos, perto. Aí ele continua, but your enemies closer, que significa o quê? Mas seus inimigos mais perto, mais próximos. Então, mantenha seus amigos próximos, mas seus inimigos mais próximos. Então essa aqui é uma lição estratégica de vida, né? Então acho que fez muito sentido no filme se tratando de ali da máfia italiana, né? Da briga de gangues e tudo mais. Então veja que eu te falei sobre o adjetivo close e do verbo keep, que ele tá aqui no imperativo porque ele tá começando a frase. Então você tem aqui, ó, keep your friends close, mantenha os seus amigos próximos. A palavra close, eu já te falei, é um adjetivo, que é próximo, perto, próximo. E aí você tem but your enemies closer. Sempre quando você tem um adjetivo que ele é de pequeno, que ele é um adjetivo pequeno mesmo, que ele tem poucas sílabas, quando você quer falar mais próximo, ou que o adjetivo é mais, ou seja, você tem próximo e você tem mais próximo, você vai utilizar essa terminação ER no final dele. Então você tem close, próximo, closer, mais próximo, mais perto. Quando o adjetivo é pequeno, por exemplo, o adjetivo strong é um outro adjetivo pequeno. Strong é forte, forte. Você tem strong, forte. Stronger, mais forte. Você tem, por exemplo, smart. Smart, esperto, inteligente, smart. Smart, esperto, inteligente. Smarter, smarter, mais esperto, mais inteligente. Quando a gente tem adjetivos grandes, vou te falar aqui um adjetivo grande, que é difficult. Difficult tem muitas sílabas, difficult. Então, você acaba utilizando a palavra more, que é a palavra que talvez você já conheça, que é mais, né? Então, você tem difficult, difícil. More difficult, mais difícil. Aí acaba virando duas palavras, né? Mais difícil. More difficult. Outro adjetivo grande, dangerous. Dangerous é um adjetivo grande também, tem muitas sílabas, né? Aí você tem dangerous, perigoso. More dangerous, mais perigoso. Então, você tem que, quando você vai fazer essa comparação de mais, você tem que pensar se o adjetivo ele é grande ou ele é pequeno. Então, você faz essa pergunta, ele é grande ou ele é pequeno? Se ele for pequeno, você utiliza na palavra a terminação ER. Então, strong, stronger, smart, smarter, close, closer. E aí você tem também os adjetivos grandes, você acaba utilizando a palavra more antes dele. Então vira more difficult, more different, more dangerous. Acabei usando os adjetivos tudo com D, né? Mas pode qualquer adjetivo grande, tá? Você veja essa dica do more, ok? Agora, como é que eu sei? Como é que eu sei se a palavra é grande ou ela é pequena? Existem
Você pode saber através das sílabas, né? Mas você saber sílabas em inglês é uma coisa meio difícil, tá? Porque as sílabas do inglês acabam sendo as vogais orais. Então, para não complicar muito para você, o que eu posso te dizer? Você vai entrar no princípio do esquisito. Porque o inglês é uma língua falada, é uma língua que você fala. Então, se você tentar falar, tenta utilizar a terminação ER no adjetivo, se ficar esquisito, ficar meio estranho de você falar, muito provavelmente vai estar errado. Quer ver? Vamos pegar aqui de novo o adjetivo dangerous, que é perigoso, né? Dangerous. Agora, tenta fazer o mais perigoso, more dangerous, tenta fazer ele com a terminação ER. Veja quão estranho vai ficar. Eu vou falar dangerouser. Então veja que você tem que falar muita coisa. Né? Você tem que falar muita coisa ali. Então ficou o quê? Esquisito. Ficou esquisito? Deve estar errado. Entendeu? Então usa esse princípio que ele funciona, tá? Ele funciona. Eu sei que talvez você não ouviu outros professores falar desse princípio, primeiro porque esse nome, princípio do esquisito, fui eu que inventei, né? Mas sempre funcionou. E aí, na verdade, não só para essa questão do comparativo, mas vai funcionar para muitas coisas. Quando você tiver uma dúvida no inglês, o que a gente faz no português? Se a gente está com uma dúvida de ortografia, será que cabeça escreve com C cedilha ou com 2 S? Aí você escreve dos dois jeitos. Quando você escreve, você vê o que ficou esquisito ou o que está errado. Porque o português é uma língua escrita. Agora, o inglês é o contrário, você tem que falar. Quando você fala e ficou esquisito, é porque tá estranho, tá errado, tá? Então, no inglês é o contrário. Quando falando ficou esquisito, é porque está errado. Beleza? Pensa nisso. É uma dica boa. E já é um princípio que você pode aplicar para você, tá? Tem muita gente fluente que nunca pensou nisso, mas é verdade. De novo, eu convido você a ficar nesse canal, caso você tenha gostado dessa dinâmica da gente usar os objetos do entretenimento, música, filmes, séries, para a gente aprender inglês. Né? Muitas vezes você já viu o filme, mas é bom que você aprenda a linguagem por trás, a lógica por trás, o que foi utilizado ali, quais foram os elementos do inglês utilizado. Isso aí vai fazer com que você aprenda. Né? Eu sou a favor de que tudo que for disponível para você aprender inglês, você use para você. Filmes, músicas, séries, aplicativos, videoaulas, que inclusive é o que eu uso para ensinar inglês, né? Que são videoaulas, eu tenho um curso de videoaulas. E então tudo vale para você, né? E através também dessas circunstâncias você aprende palavras novas, né? Você nunca vai saber todas as palavras do idioma. De novo, convido você a se inscrever no canal, ative as notificações para você ficar por dentro das novidades aqui do meu canal. Se você gostou dessa dinâmica, se você aprendeu coisa nova aqui, né, dê um like para que eu saiba que eu possa continuar fazendo o que eu estou fazendo e que você também compartilhe com outras pessoas que você sabe que possam se interessar. Beleza? Então um abraço e até o próximo vídeo.